Olá, pessoal, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu sou a professora Alana Pivovar, sou professora de odontologia do Unidom Bosco e estamos aqui hoje para apresentar o podcast Odon Universitário, com uma nova série, Odontologia em Destaque. Essa série serão 3 episódios, 3 partes, onde a gente vai abordar diferentes temas relacionados ao universo da odontologia, que nós 3 escolhemos. E eu estou aqui hoje com os alunos Bruno e Ana, que eu já vou passar a palavra para se apresentarem, e já com uma pergunta, né? Por que, Bruno e Ana, vocês escolheram a odontologia para o futuro de vocês? Bom, vamos lá. Primeiro, eu sou o Bruno Zaghini, técnico em prótese dentária, desde formado em 2007 e casado com a Maria Eduarda, também estudante de odontologia da Unidom Bosco, do Unidom Bosco. Tenho 2 filhos e eu escolhi a odontologia principalmente pelo conhecimento, né? Eu trabalhava no laboratório, tenho um laboratório de prótese, e só que eu buscava mais, eu precisava de mais, eu precisava entender mais para poder conversar com os meus clientes, conversar com todos os dentistas, e eu falei, não, eu vou ter que entrar para odontologia para agregar conhecimento. Porém, entrei e me apaixonei. E agora eu já quero sair do laboratório e quero ficar só no consultório. Eu acho que tem muitos protéticos que eu conheço que também estão indo para essa mesma área, assim, largando o laboratório e indo para o consultório. Aí você descobre tudo, né, que a odontologia tem que nos fascina, assim. Então, meu nome é Ana Sankari, eu vim lá de Rondônia, estava no momento de estudar outras coisas e ir para outros ramos, né? Eu tenho 27 anos, sou artista, e eu vinha da arquitetura. Eu estava cursando arquitetura e, por acaso, meus pais são médicos e eu sempre tive contato com a área da saúde, porque são profissionais incríveis, os dois, e eu tive a chance de participar durante boa parte da vida profissional deles também. E eles gostavam bastante de compartilhar isso comigo, então eu acho que o amor pela área da saúde me trouxe para o odonto num acaso, muito, muito por acaso, assim, logo que eu cheguei aqui em Curitiba, em 2020. Eu acho que a odontologia, eu estava procurando arte, porque arte é o que eu respiro, arte é o que eu vivo desde sempre, e eu acho que foi surpreendente para mim encontrar arte em tantas especializações, em tantas áreas da odontologia, e eu acho que isso que me faz me apaixonar cada vez mais pela área, né? Acho que a gente pode ser artista em vários âmbitos, em vários momentos, e eu acho que desde a relação com o paciente até a atenção às expectativas, até a reabilitação, tratamento, a estética, tudo isso é a arte no tato de saber lidar e saber ouvir as pessoas, né? Que legal, gente. Sabe que escutando o relato de vocês, né, também estava lembrando o que me levou a tomar essa decisão. Né? A trajetória de cada um é muito pessoal. Tem alguns que decidem a profissão lá com 17 anos, são vestibulandos, e outros que percorrem outros caminhos, fazem outras experiências para ir descobrindo, né, quais são as habilidades pessoais, os interesses. E no meu caso, eu fiz um teste vocacional. Então, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fui até uma psicóloga e ela aplicou um teste que ia, então, mapeando quais eram as áreas de interesse, as áreas de facilidade de aprendizado. E olha que legal, no meu caso, eu tinha lá uma pontuação importante nas ciências, outra pontuação importante na parte de humanas e um pouco de artes. Então ela falou: olha, vou te apresentar aqui uma opção que engloba essas 3.
artes, ciências e humanidades. E ela apresentou a odontologia. E eu, que não havia nenhum outro dentista na família, né? Eu sou a primeira dentista, o primeiro exemplar da minha família. Eu falei, por que não? Me pareceu bem interessante, eu embarquei, mas eu não sabia nem o que era um tratamento de canal. Então, por exemplo, o Bruno já vai entrar, né? Já entrou para o curso de odontologia com uma grande caminhada e uma experiência, né? Num laboratório de prótese. Então, além do profissional dentista, a área da odontologia ela engloba outras profissões também. Né? Então, tem os técnicos de laboratório, que é um curso técnico no qual eles executam uma série de produtos e de serviços e de trabalhos que vão suprir, né, necessidades nas áreas de ortodontia, de prótese e muitas outras. Né? Então, é um profissional de nível técnico que vai ali de forma atender às demandas dos pacientes dos dentistas. Tem outros cursos técnicos, como, por exemplo, auxiliar em odontologia, técnico em saúde bucal, que são profissionais de nível técnico que compõem a equipe da odontologia. E, né, como a Ana falou, ela foi atraída para a profissão pela questão das artes, né? Então, a odontologia, ela faz parte desse núcleo de profissões que compõem as profissões de saúde, né? Como é a medicina, como é a fisioterapia, a nutrição, terapia ocupacional, farmácia e muitas outras. E sim, ela tem um destaque que é a questão da estética, né? Então, dentro da odontologia, existe uma necessidade estética muito grande, que é o nosso próximo tema, sobre as principais características que se espera de um profissional na carreira da odontologia. Né? Então, o primeiro deles é ter esse interesse científico que o Bruno comentou na área da saúde. Então, a gente vai estudar dentro da odontologia anatomia, fisiologia, e muita questão do funcionamento dos dentes, das gengivas e de toda a estrutura da cavidade bucal, responsável ali pela alimentação, fonética, autoestima, sorriso. E aí tem outras características, né, Bruno? Sim, sim. Tem a parte das habilidades técnicas, né? Habilidades artísticas mesmo. A odontologia, ela engloba tudo isso que a professora falou e ela exige muito, né, do profissional, do aluno, que ele saiba trabalhar na cavidade oral, principalmente, né? Que é um ambiente escuro, úmido. A gente trabalha muito com cor, com forma, né? As pessoas leigas, vamos dizer assim, que não estão inseridas na área, elas acabam esquecendo um pouco de tudo qual é a função importante, né, que a boca, tudo nessa região aqui tem para o ser humano. Então, nós, como profissionais, a gente acaba usando isso ao nosso favor. Como eu venho do laboratório de prótese, a gente trabalha muito com modelos de gesso e a gente não conversa com pessoas, né? Mas a partir do momento que a gente começou a atender, começou a estar lá dentro das clínicas, sendo preparado pelos professores, a gente começou a mudar, eu como técnico, começou a mudar a minha visão. Eu comecei a entender que por trás de todo paciente, de todo trabalho, tinha um paciente, uma pessoa cheia de expectativa, com sentimentos, com emoções. A gente já viu muito isso na clínica, né, Ana? E é muito legal. Eu tenho certeza que as habilidades operatórias, a parte de artes é importante, mas a gente não pode esquecer que por trás disso tudo a gente tem um ser humano ali cheio de expectativas. Sim, e essa parte dessa conexão, dessas relações interpessoais entre o dentista e o paciente é muito importante, né? Que é aquela área da humanas que eu falei que fazia parte, né, do universo da odontologia e não só das ciências. Por quê? A nossa profissão, durante muito tempo, ela foi uma profissão estigmatizada, né? Ainda é. Então, as pessoas têm medo de dentista. Né?
Não é incomum, né? A segunda frase, depois de "Oi, doutora, tudo bem?", é as pessoas me dizerem: eu morro de medo de dentista, eu estou com medo de estar aqui, eu tenho trauma. Então, infelizmente, na nossa profissão, historicamente, as pessoas sofreram muito, né? Sofreram muito por quê? Porque antigamente era uma profissão mutiladora. Então, o acesso às pessoas à tecnologia, à inovação, à prevenção, a tratamento era limitada. Então, não é. Outra frase muito comum que eu escuto é assim, principalmente na geração dos nossos avós: com 15 anos eu ganhei a minha primeira dentadura. Então, as pessoas, elas eram. E isso não era ruim, não, hein? Era só quem podia ganhar uma dentadura que ganhava uma dentadura naquela época. E então, ou essa geração dos avós que já então não tem dentes, e aí outras gerações mais recentes que acabavam, o dente estragava e já arrancava, porque não tinha opção, não tinha muitas opções. E então as pessoas sentem medo, né? O dentista era, durante muito tempo, e ainda hoje é sinônimo de medo. E aí, como profissionais de uma nova era da odontologia, a gente tenta estabelecer com esses pacientes uma conexão baseada em confiança e empatia, né? Então, entender que essa pessoa, ela precisa receber saúde, ela precisa de um procedimento, ela precisa ser submetida a um procedimento que é necessário para a saúde, mas que isso pode ser feito com carinho, com amor, né? Você pode sim fazer uma anestesia menos dolorosa, um procedimento que seja mais eficiente, que a pessoa fique menos tempo ali disponível, né, com a boca aberta. Entender que você está acessando uma camada de intimidade daquela pessoa que envolve constrangimento, que envolve expor algo, isso muito íntimo, né? Da higiene pessoal, e a própria posição que você fica no atendimento odontológico ali com a boca aberta, vulnerável a esse profissional. Então, a gente está numa posição em que exige muito respeito, empatia, ética e carinho para tratar esse profissional. Então, um profissional de odontologia, eu acredito que uma característica muito importante é ter essa esfera desenvolvida na área de relacionamentos para saber acolher, para saber tranquilizar e estabelecer essa relação de confiança, né? Então, esse seria a terceira necessidade, né? A primeira é o interesse científico para a área da saúde. O segundo são as habilidades manuais, operatórias, pôr a mão na massa. E o terceiro, essa capacidade de ter um relacionamento interpessoal baseado em confiança com o seu paciente. E o quarto, eu vou deixar para a Ana desenvolver. Ana? Eu acho que puxando um pouquinho do fio do que a professora está falando, ter uma base de conhecimento. Eu li, acho que anteontem, um post no nosso Instagram da Unidom Bosco, da odontologia, o próprio Luiz Vicente falando sobre isso, sobre o conhecimento, o tato e a maneira de tratar as pessoas, de receber o paciente, extravasar o conhecimento científico, né? E a gente saber ter esse traquejo, esse tato para poder lidar com a pessoa que está no momento de vulnerabilidade, que está no momento ali de muita exposição, né? E realmente a gente se expõe e a gente está ali com uma pessoa acessando um lugar super íntimo também, que é dentro da nossa boca, né? Eu acho que, como eu puxei lá no começo sobre a arte, quando a gente tem um pouco mais de visão e um pouco mais de capacidade de observação, o conhecimento científico também é facilitado, né? Quando a gente já, por exemplo, muitas das coisas de práticas de desenho e de escultura e tudo mais é baseado em observação, né? E eu acho que essa parte da observação e do tato e do momento e do saber interpretar a expressão da pessoa e saber interpretar o problema e como contornar ele, fazer da maneira mais bonita, né? Eu vi, por exemplo, meu pai operar muitas vezes e fazer a sutura mais linda
que não deixa nenhuma cicatriz. É aí que a arte vai lá e busca você, né? Quando o paciente olha no espelho e fala, nossa, doutor, foi um procedimento tão agressivo, foi um procedimento tão invasivo, que teve um resultado tão de trazer, assim, a paz para dentro do paciente, para aquela pessoa que estava insegura, para aquela pessoa que não estava se alimentando corretamente, para aquela pessoa que não estava se relacionando com as outras pessoas corretamente, né, pela insegurança em abrir um sorriso, em chegar perto das pessoas, né, então, tudo isso parte do conhecimento científico, parte da capacidade de observação, de lidar com as expectativas e necessidades do paciente, de também tá pronto para enfrentar as mais adversas situações que a área da saúde vai apresentar para a gente, né? Muito legal, muito lindo, né? Uma profissão realmente muito completa. Somos suspeitos para dizer, né? Mas é uma profissão muito completa. Esse senso artístico, tudo a gente pode desenvolver, né? Se eu quiser aprender a tocar violão, se eu quiser fazer um programa de computador, eu consigo se eu tiver dedicação e esforço. Mas, claro, se a gente consegue identificar quais são as nossas habilidades natas, né? E aquilo que a gente tem facilidade e desenvolver e colocar esforço, dedicação, a gente está potencializando, né, a nossa vocação. Então, quando a gente fala ali em habilidades manuais, é importante a gente destacar aqui principalmente aqui para os vestibulandos e para aqueles que têm interesse em seguir com a odontologia, que não é que você necessariamente precisa ser talentoso a nível de habilidades manuais. Sim, você pode desenvolver essa habilidade, né? Existe muito treino, muita prática, que felizmente o nosso curso oferece, né? Então, muita prática, muito operatória. Mas é importante entender isso, que não é só uma receita de bolo, não é só desenvolver um passo a passo. Você tem que ter uma visão artística, humana e científica daquele paciente, né? Quais são as necessidades, o que ele precisa, o que harmoniza com o rosto dele, enxergar, né? Ver, observar. Adorei que você falou essa palavra, Ana, né? Estar atento, observar o paciente como um todo, inclusive nessa questão estética importante, artística que você comentou. Tá? E aí, gente, eu queria comentar um pouco com vocês sobre essa questão de como a nossa profissão ela é especial e como você pode, com a sua carreira, com a sua profissão, impactar de forma positiva o mundo, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente gasta tanto tempo da nossa vida no trabalho, né? Qual que é a função do trabalho? Bom, a gente trabalha para ter sustento, né? Para poder desenvolver ter a nossa casa, a nossa alimentação, a nossa família, mas também qual que é o objetivo do trabalho, né? O legal é quando a gente consegue trabalhar para ganhar dinheiro, mas também para executar uma função no mundo, ter um objetivo maior. E na odontologia, isso é tão palpável, porque a cada paciente, a cada caso, você pode efetivamente mudar o mundo, pelo menos o mundo daquela pessoa. Parece clichê, mas é verdade, né? A cada atendimento, a cada procedimento, você sim causa um impacto na vida daquela pessoa, um impacto na qualidade de vida naquela pessoa. O que vocês acham sobre isso? Com certeza, né? A gente agora com a vivência da clínica, né? Eu acho que a gente não precisa ir muito longe na vida profissional para a gente já se deparar com algumas situações específicas, né? Por exemplo, eu acho que eu e o Bruno tivemos um feedback muito legal de uma paciente que não era uma pessoa que a gente conhece, né? Porque agora nas primeiras clínicas a gente traz primariamente as pessoas que a gente conhece, né? Que confiam na gente. E foi meio que encaminhada uma paciente para a gente, e eu acho que na primeira vez que a gente recebeu essa mensagem, assim, foi algo já muito gratificante, muito positivo, né? Eu acho que a gente já se depara com as situações de ver um paciente chegar em uma consulta desmotivado, inseguro, e já voltar na próxima um pouco melhor, confiando em você, tirando mais dúvidas, né? Engajando no tratamento dele mesmo.
né? Isso é muito satisfatório, eu acho que desde já, né? Sem precisar ir entrar para o consultório e viver situações mais intensas para vivenciar essas coisas. Ah, com certeza. Essa paciente que a Ana comentou aí foi bem legal, né? A gente nem não esperava que ela ia mandar aquelas mensagens no outro dia de manhã, e eu já encaminhei para a Ana, falei, olha que legal, ela ficou bem feliz, e acho que essa satisfação pessoal que a gente tem, assim, é um ponto que é muito forte, né? Que com certeza isso, se tivesse uma pergunta assim, por que eu escolho ser dentista, eu acho que isso é uma coisa que, falando por mim, Bruno, resumiria, assim, a satisfação pessoal, né? O paciente, esses relatos que a gente recebe, palavras durante o atendimento, tudo isso que a professora comentou, o paciente chega relatando estar com medo, e no final da consulta ele fala, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, o doutor, né, como eles comumente chamam a gente nem é doutor ainda, mas eles já, oi doutor, oi, eles falam assim, que a gente consegue transparecer essa confiança, né, tanto que várias vezes, essa paciente mesmo, eu comentei assim, a gente pode encaminhar você, porque a gente está com a agenda bem cheia. Não, eu quero fazer com o doutor. Então, isso é muito satisfatório, isso faz uma diferença, acho que, na nossa alma, assim, e isso é uma das coisas que a odontologia nos proporciona, né? Eu, estando no laboratório, fazendo tudo ali nos bastidores, eu nunca recebi esse tipo de feedback. E agora que a gente está realmente na linha de frente, isso é muito bom mesmo. Adorei, gente. Então, né, somos apaixonados pela odontologia, que é essa profissão do cuidar, essa profissão do acolher e de mudar, de impactar a vida da pessoa em tantos níveis, né? Em níveis importantes para a socialização, para a inserção no mercado de trabalho, para a autoestima, né? E para a capacidade de se alimentar, de executar as tarefas do dia a dia com dignidade. E, né, para finalizar, outro motivo para ser dentista diz respeito à satisfação profissional, né? Então, a odontologia, ela é sim uma profissão que te dá retorno financeiro, que te dá possibilidades diferentes de atuação, que é o tema do próximo episódio, né? Então, aguardem, que a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes especialidades, áreas de atuação. Ela é uma profissão que te permite bastante autonomia no ambiente de trabalho. Então, sim, você trabalha em equipe, mas o profissional tem bastante autonomia para decidir junto ao paciente qual será a conduta para cada caso e executar. Permite, sim, flexibilidade de horários, né? Então, vamos também falar sobre as áreas de atuação, consultório privado, público, mas é uma profissão que permite flexibilidade de horários, porém, ela precisa, em sua grande parte, do atendimento presencial, né? Então, digamos que ela é uma profissão bastante tradicional nesse sentido, aí com a pandemia, né, e todos os avanços que a gente fez a nível de trabalho remoto e possibilidades diferentes de atuação, a odontologia permanece presencial, né, estando com o paciente na sua grande parte. E eu gostaria de encerrar esse primeiro episódio com uma frase muito célebre e, na sequência, um pequeno discurso que o Papa Pio XII fez para a nossa profissão lá em 1946, num discurso na Itália, muito famosa, e que resume bastante o que a gente conversou aqui, tá? Então, ele disse assim: a odontologia é uma profissão que exige dos que a ela se dedicam o senso estético de um artista, a destreza manual de um cirurgião, os conhecimentos científicos de um médico e a paciência de um monge.
Ele fala assim: poucas pessoas compreendem a missão do dentista. O exercício da odontologia requer habilidade e conhecimentos exatos das ciências e artes. É necessário muito tato, intuição e sentido psicológico para alcançar a arte de persuadir e autoridade moral para prever e remediar o medo instintivo e as excitações dos pacientes, mais perturbadores que a própria dor material. Vós, os dentistas, necessitais muita paciência e uma grande resistência física. Vosso corpo, nervos, mente, vossa vontade, vossa sensibilidade estão em tensão contínua. Sempre de pé, muitas vezes em atitudes incômodas, olhos abertos, ambas as mãos ocupadas, os dedos obedientes à manipulação de vários instrumentos de cada vez. Cada movimento sendo observado por reflexos e reações imprevistas dos pacientes. Ademais, durante todo esse tempo, tendes a permanecer imperturbáveis, calmos, corteses, gentis, cheios de piedade. A menor lesão em qualquer tecido da membrana da boca expressa características e sentimentos que não podem ser reflexados pela fronte e pelos olhos tão somente. Uma simples afecção no lábio, imperceptível, pode transformar ou provocar alterações definitivas na expressão do rosto. Há, pois, algo milagroso e surpreendente na missão de curar a boca. Papa Pio XII. Obrigada pela atenção, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Até mais. Bom dia.